Oi, bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando ao Senhor, né, na nossa reflexão, no nosso pensar a respeito da revelação de Deus, do amor de Deus para com a humanidade, para com todos nós. No Salmo 119, versículo 142, a Bíblia diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A tua justiça, Senhor Deus, é justiça eterna, para sempre, perfeita, completa. Inclusive, essa é a ideia no judaísmo a respeito do eterno, não é? É a questão da perfeição. É muito mais essa ideia do que mesmo algo infinito. É infinito, mas é a ideia principalmente de perfeição, completude, né? Sem nada está faltando, está completo em si mesmo, entende? É essa a ideia também. Então, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a verdade, tá? Na paráfrase terapêutica, o texto bíblico pode ser entendido da seguinte forma: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos feito perceber que a sua justiça é eterna. E, com isto, nos tem feito desfrutar de sua verdade, o que nos tem dado vida neste mundo de aflições. Então, o fato de termos uma boa ideia a respeito dessa justiça do Senhor, da sua verdade, da sua lei, das suas orientações para nós, tendo uma correta visão sobre isso, né? Não como aquela coisa impositiva, tem que ser cumprido, tem que ser feito. Não é essa a ideia. É a ideia de um Deus que nos ama e nos diz o que é melhor para nós, o que é melhor para a nossa vida, o que é melhor para os nossos relacionamentos, o que é melhor para a nossa convivência com a vida, com a existência e com as pessoas em geral. Cumprindo isso, nós estaremos fazendo um bem a nós. Nós saímos ganhando, não é? E porque ganhamos, o Senhor Deus também ganha. Porque quando a gente ama, a gente quer o melhor do outro, né? Do amado, da pessoa amada. E é o que acontece com Deus, né? Em relação a cada um de nós. Nessa visão é que a gente então tem estudado o seguinte: nosso culto é saber mais sobre a revelação divina, tá? É saber mais sobre a revelação divina. O que o Espírito vivifica. A Bíblia não fala que a letra mata e o Espírito vivifica? Pois bem, então a gente está trabalhando, não é, exatamente para perceber essa diferença no texto bíblico, tá? E aqui tem assim, no domingo a gente falou que o espírito da letra é a própria revelação divina. Assim, agora foi na segunda, assim a Bíblia é a palavra de Deus com limites humanos, tá? Porque Deus usou pessoas limitadas e algumas delas extremamente limitadas, até porque os pouco limitados, né, os menos limitados, estavam ocupados com eles mesmos, estavam ocupados com as coisas deles, não tinham espaço para serem usados por Deus. E então ele vai trabalhar com o que tem nas mãos. Aí ele vai trabalhar com gente como os apóstolos, né, cheio de limites, né, cheios de deficiências, mas pessoas disponíveis. E a Bíblia, então, é escrita por pessoas também muito limitadas. E eles colocam essas limitações no texto bíblico, tá bom? A gente vê isso claramente. Na terça-feira, a gente lembrou que toda a Bíblia se resume em João 3,16, ou seja, Deus ama o mundo
inteiro, sem exceção de pessoas. Ama todos, não é? Da mesma forma. E hoje a gente lembra que João 3,16 também, a gente lembra que amor, olha, João 3,16 resume toda a Bíblia, mas a palavra amor, o que significa amor, é o que resume toda a revelação de Deus, toda a revelação do Senhor, não é? O que é que ele faz pelo mundo com esse amor que ele tem pelo mundo, pelas pessoas, por todas as pessoas. João 3,16 é o resumo da Bíblia toda, o espírito, não é? O espírito da letra, ou seja, o verdadeiro conteúdo daquilo que os escritores buscaram colocar no texto bíblico. O amor divino resume todo João 3,16, ou seja, o amor divino é a própria revelação. A revelação é o próprio Deus, né? É o próprio Deus, porque ele é amor. O que mais aqui? Deus é justiça e santidade com alta dosagem de amor. Eu tenho até me atrevido a afirmar que, essencialmente, Deus é amor. Entendeu? Deus é amor. E por ser amor, ele é justo e santo. Porque ele é amor. Tá? É claro que essa é uma concepção muito, né, não é muito comum, mas não vai fazer diferença não, entendeu? Mas acontece que, pelo que a gente percebe no texto bíblico e na revelação, ele é amor, e por ser amor, entendeu? Por ser amor, ele não consegue deixar de ser justo, ele não consegue deixar de ser santo, santíssimo, tá bom? Então, muito bem. Deus ama apaixonadamente a si mesmo. É uma coisa que nós temos também mencionado. Ele ama apaixonadamente a si mesmo. Por isso, ama tudo que é, tudo que faz e tudo que ele quer. Isso acontece muito com a gente. A gente não é criado à imagem e semelhança de Deus? Então, acontece muito com a gente. Quanto mais eu me amo, mais eu amo as pessoas. Quanto mais eu me amo, mais eu amo tudo ao meu redor. Quanto mais eu me amo, mais eu tenho amor para oferecer às pessoas. Quanto menos eu me amo, menos eu amo as pessoas, menos eu amo onde estou, menos eu amo as circunstâncias, porque eu não me amo. O segredo todo está em se amar. Quem se ama, facilmente ama qualquer outra pessoa e qualquer outra coisa, tá? Então, Deus se ama tanto que ele ama tudo que ele é, tudo que ele faz e tudo que ele quer. Por isso, ama toda a criação, ama todo ser humano. Por que é que ele ama uma pessoa como eu? Com todos os meus defeitos, com todos os as minhas limitações, não é? As poucas virtudes que eu possa ter em relação a ele, não é mérito meu, não é porque eu mereça, ou porque eu sou capaz, porque eu me esforço suficientemente, mas é porque ele me ajuda. Veja só. Então, o que é que eu tenho para que ele me ame? O negócio não é o que eu tenho, a coisa é porque ele se ama. E por se amar, ele não consegue deixar de me amar, mesmo eu sendo isso que eu sou. Ok? Então, ele se ama. E quem se ama tem facilidade de amar, não é? Qualquer outra pessoa, qualquer outra circunstância. Tá? O que é que tem aqui mais? Por isso ama toda a criação, ama todo ser humano. Apaixonadamente, morreria quantas vezes fosse necessário para uma pessoa ser salva. Tá? Ele ama cada pessoa individualmente. Ele ama toda pessoa no passado, no presente, no futuro, sem nenhuma acepção de pessoa, né? A gente é que vai dizer, não, aquele merece, aquele não merece, né? Mas Deus ama igualmente. Olha que coisa linda, né? Que passa por cima da gente e dos nossos preconceitos e intolerâncias. Deus ama a todos igualmente.
Isso contraria aquilo que eu mencionei há poucos dias de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito religiosa, né? Muito dedicada, né? Muito evangélica, né? Ela dizendo que ela tinha certeza que haviam pessoas que Deus fazia questão que nem lembrassem dele. Olha que absurdo, né? Quando eu ouvi essa pessoa falar nisso, eu pensei em mim. Veja, eu olho na pessoa e digo assim, ó, veja quanto eu sou preconceituoso. Veja quanto eu, ser humano, sou, não é, intolerante. A ponto de acreditar que existem pessoas que Deus faz questão de que nem lembre dele. Nem lembre dele, né? Isso é um defeito em mim. Aquela pessoa fez aquilo, mas aquilo reflete quem eu sou, o que é que eu sou capaz de ser, de fazer, não é? Mesmo conhecendo esse amor de Deus, né? Toda pessoa no passado, presente e futuro, todos com igualdade e equidade, né? Ele ama a todos igualmente, mas tem uma atenção especial com aqueles que são mais carentes, são mais, né, precisam de melhor atenção, né? Gostei muito da comparação que recentemente escutei de alguém falando. O Estado, o governo, é como uma mãe. Cuida de todos os filhos igualmente, ama todos igualmente, mas ela tem um pedaço de carne especial para aquele filho que é doente, que é raquítico, que é fraco. Ela tem um pedaço de carne especial para aquele filho. É assim que o Estado, dentro de um espírito humano, não vou nem falar espírito cristão, não, espírito humano deve ser em relação às pessoas que habitam nele. O Estado não pode achar normal uma fila de gente para comer osso. Não, o governante não pode achar isso normal. Entendeu? Os cristãos não podem achar isso que sendo uma coisa normal. Muito bem. Vamos falar sobre o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, para a gente sair um pouco daquela ideia pagã de que o culto a Deus, o melhor culto a Deus, são os bons hinos que a gente canta, são as boas pregações que a gente escuta, são os bons horários que a gente passa junto, as orações, né? Aquelas orações poderosas, né? A gente sair desse paganismo. O verdadeiro culto a Deus não é isso. O verdadeiro culto a Deus é ser luz do mundo, é ser sal da terra. Esse é o verdadeiro culto a Deus, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai. O mundo glorifique, porque convive com a luz e com o sal. Esse é o verdadeiro culto. O blá 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 dos domingos, aquilo é um engana neném, é um engana mamãe, né? Que Deus não cai nisso. O verdadeiro culto é durante a semana, né? Na convivência com as pessoas, né? Então, hoje a gente vai chamar a atenção, deixa eu dar aqui meu bom dia, né? Para a irmã Ivete. Irmã Ivete, bom dia. Irmã Arideia, bom dia, minha santa, bom dia. Temos orado muito, temos orado por todos que de alguma forma participam deste culto e temos orado em especial, irmã Arideia, por suas necessidades nesse momento, tá bom? Ok, então vamos ver aqui sobre o que é que nós temos hoje para falar sobre o verdadeiro culto a Deus. É manifestar-se contra a exploração do trabalhador. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu tenho refletido muito sobre essas nossas lideranças religiosas atuais, homens violentos, brigões, né? O exemplo que nós temos na televisão, né, de líderes evangélicos são os brigões, são os que vão para a televisão para brigar, para, em vários sentidos, xingar, né? Serem violentos, né? Serem intransigentes. É isso que está sendo divulgado das lideranças evangélicas. E ontem, mais uma vez, eu tive inveja dos católicos,
né, aquela reportagem, foi ontem, foi o Papa falando a respeito, né, defendendo a questão das famílias, as violências que ocorrem com as mulheres. Que coisa linda, né? Cristianismo é isso, é tomar posições, tomar posição favorável aos explorados. Entendeu? A gente não vai brigar, não. A gente não vai pegar em arma. A gente não vai fazer confusão com ninguém, não. A gente vai continuar amando todo mundo, inclusive os que agem contra o diferente daquilo que achamos como ideal. Mas o nosso papel não é, né? Não é nos calarmos, não. É a gente falar, né? Aquela palavra ali do Papa, né? Onde ele estava chamando a atenção da violência dentro do lar, contra a mulher, contra crianças. Precisávamos de líderes que fizessem isso e não essas lideranças nojentas que a gente tem, que em vez de estar tomando posições cristãs, não, estão tomando posições diabólicas, brigando, fazendo guerra, fazendo perseguição, chantageando, dizendo que eles dirigem o meu voto. Olhe, os evangélicos não vão votar em vocês porque nós não vamos deixar. Isso adoece. Essa é a liderança que a gente está tendo. E eu morri de inveja mais uma vez, não é? Mais uma vez. Morri de inveja dos católicos, não é? Com a sua liderança religiosa ali à frente, fazendo um papel, né? Levantando bandeiras do cristianismo. Que inveja, tá bom? Que inveja. Mas estamos orando para que Deus levante homens sérios no nosso meio para falar a respeito do verdadeiro evangelho, né? Para este mundo tão carente. E o que a gente fala aqui é manifestar-se contra a exploração do trabalhador, tá? Do trabalhador. Aqui tem assim, o sistema de Mamon, esse sistema que tem no mundo aí, é perverso. E ele diz o seguinte: quem fica falando aí sobre negócio de trabalhador e negócio de pobre, essas coisas, é comunista, é contra Deus. Essa é a ideia que colocaram. A gente não pode falar sobre esses assuntos, não. A gente tem que ficar caladinho, quietinho, entendeu? Porque quem fica falando essas coisas é contra Deus. Olha o que colocaram na cabeça da gente. É comunista. A gente tem que aceitar calado. Porque se tomar posição, não é? O rico explorando o pobre, explorando o trabalhador, isso é coisa de comunista, isso é contra Deus. E a gente se cala. E acredita nessa conversa fiada deles. Então eles fazem o que querem, com o nosso apoio, né? Critica o sistema da igreja de Jerusalém, que lá diz que todos que tinham bens vendiam tudo para dar aos que careciam dentro da igreja. Então, não havia miséria na igreja, porque as pessoas vendiam suas propriedades e distribuíam o dinheiro ali na igreja, provavelmente fora da igreja também. Tanto que a Bíblia diz que muitos viam aquilo e queriam ser salvos também. Né? Prega que todo mundo pode ser rico se quiser. Essa é uma mentira grande. Eu conheço muita gente, inclusive eu ou você, que lutou, brigou, fez de tudo para ser rico e quem disse que conseguiu. Mas tem uma propaganda. Só é pobre quem quer. Colocaram isso na cabeça da. Quer dizer, a culpa é minha. Eu não sou rico ou eu não tenho uma vida tranquila, a culpa é minha. Porque está aí tudo fácil. É uma propaganda mentirosa que tem aí. Tem que haver, na cabeça deles, 80%, 90% de pessoas para serem empregadas, para que eles possam ser ricos. Mas tem essa propaganda, não, só é pobre quem quer, só é pobre quem é preguiçoso, só é pobre quem não quer trabalhar, como se eles trabalhassem. Eles não trabalham, eles ficam arquitetando como é que eu vou explorar melhor as pessoas, como é que eu vou roubar mais, porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Prega que todo mundo pode ser rico se quiser, que há liberdade para isso. Olha que mentira, existe liberdade, né?
Enfim, né? Manifestar-se contra essa exploração do trabalhador é uma maneira do verdadeiro culto a Deus. Tá? Cultuar a Deus é isso. É estar do lado, protegendo, mesmo somente no discurso, não é? Sem briga, sem confusão, mas mostrar que a igreja de Cristo está do lado do trabalhador, como do rico, contanto que ele não explore o trabalhador. Ok. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Aqui eu lembro, né, a nova estratégia que nós estamos trabalhando, né, para que as pessoas, né, a gente vai realizar aqui no Facebook o culto, mas vai ser guardado, né, vai estar disponível lá no YouTube. Né, e no YouTube a pessoa vai se inscrever, tem lá o local inscrever e acionar um sininho que tem do lado do inscrever. E um dia eu vou colocar aqui para poder facilitar, né, para que as pessoas entendam. E se ainda não, quer dizer, se não fez ainda essa inscrição. E este culto lá no YouTube você vai assistir, curtir, comentar e compartilhar. Tá bom? Essa é a nova estratégia. O texto bíblico não está ainda no capítulo 5 de João, nós temos aqui. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João. Ele está falando aqui sobre aquilo que já mencionamos, né? Que na cabeça dos judeus, para se crer em alguma coisa, tinha que pelo menos 2 pessoas falarem, confirmarem aquilo. Aí eles começariam a crer naquilo. Então ele diz, na cabeça de vocês, então, João já falou de mim a meu respeito e eu estou falando. Né? Então já tem motivo demais para vocês crerem. Tá? Eu estou falando isso porque é assim que vocês acreditam. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho alguém que é maior do que João, não é? E que também dá testemunho de mim. Então veja, mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunho de mim que o Pai me enviou. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu tenho exercido sobre a vida das pessoas, deveria demonstrar para vocês que eu sou esse enviado de Deus. Tá? E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Deus tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes a sua forma. Né? Ele está começando a falar a respeito de como Deus dá testemunho dele. Tá bom? Então, basicamente é isso, né? Essa atenção, essa preocupação de Jesus em fazer com que aqueles judeus ali presentes pudessem descansar, crer que ele é o Messias. João, evangelista, está escrevendo esse texto aqui para os seus destinatários. Quem são eles? Os gnósticos. Tá? Então ele está pegando essa palavra de Jesus e dando para os gnósticos crerem. Né? Os gnósticos já criam, né, que Jesus era o Filho de Deus, digamos assim. Alguns até que era o próprio Deus. Mas eles desconfiavam que Jesus não veio em carne, né? Porque é a ideia de que o corpo é pecado e nos leva ao pecado. Ora, Deus criou o nosso corpo, não ia criar uma armadilha para a gente pecar. Nós temos instintos. São instintos animais de sobrevivência, não é? Que a gente tem, tá bom? Agora, Deus, né, nos fazendo imagem e semelhança, ele nos deu a capacidade de controlar esses instintos, o que é diferente dos animais. Tá bom? Então, temos instintos, mas nós temos como controlar, porque Deus nos deu essa condição. Tá bom? O que é o pecado aí? É o instinto? Não, o pecado não é o instinto. O pecado é eu ter condição de controlar o instinto e não controlar. Né? Não querer controlar. Desejar não controlar. Aí é o pecado. Tá? O instinto em si não é pecado. O pecado é eu ter condição de evitar aquilo, né? E eu não evitar, tendo condição de evitar. Tá bom? Então, tudo isso foi para dizer que, né,
Bom, agora não me recordo exatamente o que eu estava dizendo. Mas aqui está a palavra de Jesus, né, defendendo, né, a sua divindade. Sim, explicando por que os gnósticos não criam, né? Criam em Jesus como Senhor, mas não criam que ele tivesse vindo em carne. Ele veio em carne. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Tá? 100% nessa condição. Ok. Muito bem, vamos aqui para o recado aos ricos. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre recados aos ricos. Onde é que eu coloco aqui? Deixa eu colocar aqui. Muito bem, cadê? Saiu. Olha, sobre o que é que a gente está querendo quando a gente conversa sobre o recado bíblico aos ricos? A gente está querendo entender o que é que Jesus disse para aquele jovem rico, né? Quando Jesus disse, olha, o rico, ele perguntou, Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Então Jesus disse, vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, venha e siga-me. O que é que Jesus quer dizer com isso? Entendeu? A gente está preocupado em saber isso. E o que Jesus está preocupado em falar com isso, né, serve de recados aos ricos. Então, já falamos, deixa eu ver aqui o nosso horário para poder ver o que é que a gente já falou. Temos um tempinho. Então, veja, já falamos que, veja só quantas coisas já mencionamos o que é que Jesus está falando. Primeiro, não se consegue servir a dois senhores, Mateus 6, 24. Para ser de Deus, deve ressarcir os explorados. Eu devo devolver aquilo que eu roubei deles. Eu devo devolver. Né? Esse negócio de cometer todo tipo de exploração. Aí se converte, agora não vou mais explorar, mas vou viver a vida, o que eu explorei? Não, eu devo voltar e devolver tudo que eu roubei dos outros. Terceiro, amor às riquezas é a causa de todos os males. Ora, se eu quero seguir Jesus, eu não posso estar abraçado com as causas dos males. Né? Quarto, a riqueza deixa o evangelho raso na vida das pessoas. Mateus 13, 22. Os ricos saem vazios diante de Deus, não tem espaços para Deus. Então, Lucas, capítulo 1, 53. Ricos não são carentes de Deus. Lucas 1, cadê? Lucas 6, 24 e 25. Ricos não investem na eternidade. Lucas 16, 19. Amar como Deus quer, só sendo pobre. Entende? Porque se você é rico e você vai amar como Deus quer que você ame, você vai virar pobre. Porque você não vai conseguir ver tanta gente, né, do seu lado passando necessidade e você com dinheiro sobrando. Você com dinheiro, né, com dinheiro aí além do que você precisa. Tá bom? Então você vai empobrecer. O que mais? 9. Impossível um rico ser salvo. Jesus avisou. Impossível. Riqueza faz cair em tentações. 1 Timóteo 6, 9. Foi o que Jesus disse ao jovem rico. Exatamente tudo isso. Outra coisa. Foi o que Zaqueu entendeu na conversão. Senhor, eu agora quero uma nova vida. Vou vender, vou pegar todo o dinheiro que eu tenho, metade eu vou dar aos pobres, e a outra metade, Senhor, eu vou ressarcir aos que eu, de alguma forma, defraudei, explorei, roubei deles. Né? O que mais? 13. A ganância impede de estar agradável a Deus. A ganância impede. 14. Foi o que Jesus disse na parábola de Lázaro e do rico.
foi o que Jesus disse na oferta da viúva. Foi o que Jesus ensinou na moeda de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pergunta a um rico se ele gosta de pagar imposto. Pobre também não, mas o rico 10 vezes pior. Tá? O imposto é uma maneira que a gente tem de dividir o que a gente tem. Porque o Estado deve estar preocupado com aqueles mais carentes. Os governantes é que não fazem isso, viu? O governante está preocupado com os ricos que pagam eles, que sustentam eles, né, que compram eles, etc. Mas o Estado tem que estar preocupado com o pobre, não é com o rico. O rico sabe se virar. Né? E imposto é uma maneira da gente ter saúde de graça, educação de graça e assim por diante. O que mais? Foi o que Jesus disse no julgamento final. A gente conversou isso na semana passada, né? E agora a gente vai falar sobre o 18º, né? Deixa eu botar aqui, 8º. É o 18º motivo que a gente tem, né, para entender o que Jesus falou para o jovem rico. Está lá assim, o que ele disse em relação à agulha. Mateus 19, 24. Mais fácil um camelo passar por uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. A agulha aí não é outra coisa do que a agulha de costura. Tá? Não é outra coisa. Inventaram muitas teologias incoerentes a algumas coisas, né? Para poder encher o céu de rico, porque o bicho que gosta de bajular rico é pobre, né? Bicho, os gananciosos lá tiram tudo do pobre, mas o pobre fica morrendo de inveja, porque gostaria de fazer a mesma coisa, né? Aí fica tudo bajulando os ricos. Aí quer inventar maneira de empurrar os ricos. Eles não querem, mas a gente fica empurrando eles para dentro do céu. Aí inventam 1000 teologias para isso, né? Aí essas teologias são incoerentes ao que Jesus disse ao jovem rico: vá, vende tudo, dê aos pobres. Então a gente fica inventando história, né? Não, é porque essa agulha aí é aquela agulha que o camelo tem que entrar ajoelhado, né? Mas entra. Então qual é a dificuldade que tem? Mas entra. Não, é a agulha da agulha, né? Então, essas invenções que a gente cria para poder facilitar a vida do rico é incoerente ao que Zaqueu decidiu. Eu vou pegar tudo que eu tenho, naturalmente tudo que está sobrando em mim, além do que eu preciso, né? E vou dar metade aos pobres. Então, essas invenções, essas teologias aí mentirosas, né, querendo proteger rico, né, é incoerente a isso. Tem que ser pobre mesmo para poder entrar no céu, né? Aos que a igreja também contrário, não é coerente com o que a igreja de Jerusalém praticava. A igreja de Jerusalém era assim, as pessoas se convertiam, quem tinham propriedades vendiam para poder distribuir com os carentes dentro da igreja, para que todo mundo tivesse o mesmo nível, todo mundo tivesse o mesmo ganho, todo mundo tivesse a mesma vivência, as mesmas oportunidades. É isso que é cristianismo. Entende? Então aqui, é impossível um rico ser salvo continuando rico. Tá? Salvo não consegue continuar explorando. E se não conseguir continuar explorando, ele empobrece. Rico só é rico enquanto estiver explorando os outros. No dia que ele para de explorar, ele deixa de ser rico. Ele vai diminuindo, né? E vem para o normal ser pobre. Não consegue ver tanta gente vítima da ganância dele e dos outros, né? Aquela pessoa que é rica e salva, ela não consegue ver as pessoas sendo vítimas dele
logo ele vai fazer como Zaqueu. Ele vai devolver 4 vezes mais às pessoas que ele tem explorado. Não é porque Deus não ame o rico. Não, Deus ama o rico. Deus ama todas as pessoas, sem exceção. Tá? Deus ama todos igualmente e com equidade. Quer o melhor para os ricos, como também para todo mundo. Deus quer o céu para os ricos, como também quer o céu para todo mundo. Deus quer privilégios para os ricos, como também quer para todo mundo. Né? São tão carentes do amor de Deus como qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Tá bom? Mas porque o rico não consegue seguir Jesus. Ele não consegue. Ele está sob o domínio, né, daquela riqueza. Né? Ele precisa abrir mão daquilo, sair daquela escravidão. Não consegue servir a 2 senhores, é o que a Bíblia diz. Não consegue servir a 2 senhores. E a riqueza dá privilégios, mas escraviza muito. É por isso que ele não consegue, nessa situação, seguir a Jesus. Tá bom? Então esse é o 18º motivo que a gente vê na Bíblia para que Jesus tenha dito àquele jovem rico: vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Aí ele faz o que os ricos, esse rapaz fez, o que os ricos fazem. Baixam a cabeça, dão as costas para Jesus e seguem o caminho deles. Porque o preço é muito alto. O preço é altíssimo. É mais fácil um camelo passar por dentro do buraco da agulha do que um rico dizer: Senhor, tudo bem, eu vou... Como Zaqueu. Pouquíssimos são como Zaqueu. Pouquíssimos, né? Preferem dar as costas a Jesus e seguir o caminho deles, né? Bom, a eternidade deles, eles sabem qual é a eternidade deles. Muito bem, sobre a declaração doutrinária, vamos aqui analisar também. Estamos iniciando, né, na declaração doutrinária, estamos iniciando um estudo a respeito do Deus, né? Já falamos sobre o Deus único, agora a gente vai falar sobre o Deus Pai, tá? Para a gente compreender como é que a teologia entende essa questão de Deus Pai. Então, a declaração diz assim: Deus, como Criador, manifesta disposição paternal com todos os homens, todas as pessoas. Como Criador, tá? Como Criador. Então, a gente tem aqui alguns pontos que eu queria chamar a atenção. Na cultura patriarcada que nós temos, tá? Essa cultura patriarcada que a gente vive, ela lembra que o pai é aquele que está acima de todos, é o provedor, é o dono da casa, é quem manda, é o líder maior, essa ideia do patriarcado, né? Muito bem. Então, é a ideia de que do Pai, do Filho e do Espírito, tá? Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Embora a Bíblia diga que Jesus, não é? Por Jesus tudo foi criado, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz também que o Espírito de Deus, lá em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse pairava sobre as águas, no hebraico, tem o sentido do seguinte: é como se estivesse assim, chocando, criando, entendeu? Por exemplo, aí pairava aí, é o mesmo sentido que a galinha faz sobre os ovos. Ela fica ali aquecendo, ela fica criando, ela fica chocando. Então, o pairando aí tem esse sentido no hebraico, tá? Então, dá a ideia de que o Espírito, então, também é criador ou é o criador. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, estava ali chocando, criando,
né? Mas ainda assim a teologia coloca que não, é Deus o Pai. Ele é que é o Criador, tá? Porque é ele que é o chefe. Essa é a concepção patriarcal, né? Se é ele o chefão, então é ele o Criador, tá certo? Isso é ofensivo a Deus? Não, não é. Não faz diferença. Até porque a gente já viu lá em Deus Único que Deus é um só, não são três. Essa ideia de três, né? É uma ideia didática, humana, da gente pegar um Deus poderosíssimo, né? Um Elohim, um Deus no plural, e a gente então, para compreender suas ações, a gente então coloca ele como sendo três. Na verdade, é um só, né? Que atua de muitas maneiras e que a gente identifica como três maneiras diferentes e pessoais de agir, tá? Mas é um só Deus, né? A gente não pode nunca perder isso da nossa mente. O que mais aqui? No hebraísmo, quem cria e nomeia tem autoridade sobre tudo. É outro aspecto do patriarcado. É que quem é que manda? Tem duas marcas aí. Primeiro, quem cria, esse tem autoridade sobre o que criou. E quem nomeia. Foi por isso que ele que criou delegou a Adão a condição de nomear os animais, nomear tudo. Aí a ideia é assim, olha, eu tenho autoridade porque eu sou o criador, mas eu delego parte dessa autoridade para você. Então você vai nomear, colocar nome nessa criação. Tá? É uma maneira de dar autoridade, né? É dar a condição da pessoa colocar nomes naquilo que foi criado. Outro aspecto que eu anotei aqui sobre ele como criador é o seguinte: nesse sentido, ele é tipificado em Abraão buscando casamento para Isaac, o pai, né? Ele é o pai, buscando casamento para o seu filho Isaac. O plano é o plano da graça, a igreja, os salvos, né? Os salvos, que a igreja aí não é somente cristianismo, todos os salvos de todos os tempos, e aí você vai encontrar Melquisedeque e outros muitos, né? Essa igreja, esses salvos, é como que são a noiva desse Filho de Deus, que o Espírito vai trabalhar para prepará-la para esse casamento com ele. O que mais aqui? Quando diz lá que por Jesus tudo foi criado, é o sentido de que antes de criar o mundo, antes de criar o universo e criar o ser humano, Deus sabia de tudo que iria acontecer em relação ao pecado. E isso já desanimaria. Eu vou criar, como é que diz? Vou criar cobra, né? Vou criar serpente contra mim, né? Desanimaria. Mas acontece que, dentro do projeto da graça, Jesus viria e salvaria, assumiria o pecado de multidões, né? Dentro e fora do cristianismo. E aí inclui Melquisedeque. E inclui as ovelhas que Jesus disse, olha, eu tenho ovelhas além de vocês. E inclui também os judeus, o judaísmo, os judeus, né? Que eram salvos, os salvos. Muito bem. Todos os salvos. Então, já que Jesus viria e iria salvar um grande número de pessoas, um número razoável de pessoas, digamos assim, então, para ele, não é? Tudo foi criado, porque ele é quem iria dar sentido para que todo esse mundo fosse criado, não é? Mesmo havendo todos os desastres que ocorreram, tá? Muito bem. Então, esse é o sentido de Deus como Criador. Aí, amanhã, a gente conversa sobre Deus manifesta disposição paternal. Tá? A gente vai conversar sobre isso. Se tudo der certo, a gente conversa amanhã. Vamos ver o Facebook.
Vamos ver o que é que a gente tem lá, que a gente pode fazer alguma reflexão nessa oportunidade. Ok. Deixa eu botar o Facebook aqui, disponível na janela. Pronto, está aqui o Facebook. Deixa eu colocar aqui para mim ficar olhando para o lado certo. Né? Então está aqui o culto de hoje, né? E aqui estão os comentários que a gente já colocou. E aqui está falando sobre o dia de hoje. Aliás, deixa eu falar aqui os que já curtiram o culto até agora. Nós temos Gilda Oliveira, Ivete Espíndola e Maria Arideia, tá? Já curtiram o nosso culto de hoje. Aqui tem sobre o dia de hoje, dia 22 de dezembro. O mês, a gente já sabe, é mês vermelho e mês laranja, não é? O dia é dia do solstício de verão, se eu não me engano, foi ontem, tá bom? Se eu não me engano, foi ontem. Mas aqui está dizendo que é o dia do solstício de verão. É quando o sol, é o dia que o sol mais incide sobre a Terra, tem essa explicação. E é o dia mais longo, né? É o dia mais longo, é o dia que o sol vai estar mais exposto para a Terra. Nos cálculos, né? O mais exposto é o quê? Deve ser 1 segundo a mais do que nos outros dias. Deixa eu ver aqui mais. É o dia da sabedoria humana e da consciência ecológica. É o Dia Nacional do Planejamento para um Feliz Natal para todos. É o Dia Mundial das Ilhas Marshall e da vida e aprendizados dos idosos. Dia Internacional da Literatura Social Libertadora. Dia Universal da Semana do Espírito Natalino. Realmente é a semana ideal para o espírito natalino, né? Para fazer a vida melhor, então temos aqui algumas orientações. Deixa eu ver o tempo que eu tenho aqui. Uma cabeça cheia de medos não tem espaço para sonhos. Realmente não tem. Em tudo deve-se considerar o fim, o objetivo, ou onde se vai chegar com aquilo. Na família, sorria para cada um, sabendo que isto fará grande diferença no dia e na vida deles. Na espiritualidade, cultue oferecendo-se e não buscando oferecimentos dos outros e de Deus. Para o cônjuge, seja discreto para sentir sempre a paixão pelo outro. Sexto, conselho de uma idosa. Quanto a chocolate, é inútil resistir. É uma idosa que deu esse conselho. Né? Ditados alertas. A desculpa do amarelo é comer barro. Panela velha é que faz comida boa. Não adianta chorar o leite derramado. O que é do homem, o bicho não come. Tá bom? E por Jesus, né, por fim, em Jesus, Mateus 5, 21, 22. Qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca era um palavrão naquela época, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo eterno. Em outras palavras, o que Jesus quer dizer com tudo isso é: quem guarda rancor, raiva, ódio de pessoas está quebrando o mandamento do não matarás, tá bom? Ofende a Deus. Tudo que a gente guarda contra outras pessoas é uma ofensa nossa a Deus, porque Deus ama aquela pessoa e todo mundo que ama alguém se ofende com tudo que ofende aquela pessoa. Muito bem, aqui tem um vídeo sobre revelação divina, a revelação divina, um estudo muito interessante sobre a revelação. Aqui tem um estudo sobre as 12 partes do conteúdo bíblico.
Aqui tem a divulgação, né, da Anhanguera. Aqui tem um convite para o estudo, né, a respeito de vários estudos sobre o fim do casamento infeliz, tá bom? Tem aqui. Aqui tem um material, o que nós estamos juntando, não é? De todo o material que nós já produzimos e material que nós temos utilizados nos nossos ministérios. Então, é um convite aí ao local onde se encontra, né, concentrado todo esse conteúdo. Aqui tem o culto de ontem, né? O culto de ontem, o culto matutino. Esse aqui é o que está lá no Facebook e que, clicando aqui, você vai lá para o YouTube, tá? É esse aqui. Esse aqui é o que está disponível só para mim e ele diz, né? Está aqui mostrando, e ontem somente a irmã Ivete é quem curtiu o culto de ontem, tá bom? Tem mais alguma coisa aqui? Não tem. Então a gente sai agora aqui do Facebook e a gente vai para o nosso momento de oração, tá? A gente vai ter nosso momento de oração, que é um poema, e a gente vai mencionar esse poema como sendo a nossa oração ao Senhor nesta oportunidade. Diz assim: Senhor Deus, te louvamos, agradecemos e adoramos pelo culto matutino que hoje te prestamos. Te glorificamos pelo teu imenso amor e misericórdia conosco, tua vontade em nos fazer úteis a ti e a teus planos, de fazer este mundo ser mais abençoado é o teu querer, através do que somos e do que temos e podemos fazer. Agradecemos, Senhor, pela multidão de gente, teus anjos, que ao nosso redor tem sido teu jeito de nos abençoar, tem sido instrumentos celestes de nos encaminhar, pessoas maravilhosas que de muitas maneiras e paixão tu tens enchido nossa existência de amorosa proteção. Pedimos que nos uses do mesmo jeito, que sejamos anjos teus na vida de muitos ao nosso redor, que nossa vida e convívio promova felicidade em todos eles, que sejamos tuas mãos e atenção no cotidiano deles e sejam felizes por nos conhecer e conosco conviver. Continua abençoando os ricos, essa pobre gente egoísta. Acorda o coração deles para a ganância que os consome, acorda a alma deles para o mal que promovem a outros, que escutem o convencer do teu espírito e tenham fome, que permitam tornar-se pobres, sendo agradáveis a ti, usando o que eles têm, fruto das injustiças que cometem, para abençoarem o mundo que tu amas e sofre com eles, que amem a si mesmos e abram mão dessa loucura deles. Te agradecemos pelos amados aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto, pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento deles. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e querido Salvador, para todo sempre, em toda a eternidade. Amém. Essa é a nossa oração, tá bom? O lembrete que a gente tem aqui é que na descrição deste culto, no link 4, você tem vídeos estudos que nós recomendamos. No link 6, você tem informações sobre a Casa de Apoio. E no culto matutino de amanhã, a gente vai conversar sobre situações que deveriam nos incomodar. E, em especial, a gente vai conversar amanhã sobre o mundo seria melhor sem religião. A gente vai continuar
aquele estudo, da leitura daquele texto, tá? E a minha pergunta pessoal é: o mundo seria um lugar de paz se não houvesse cristianismo? Tá bom? Então, amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. Aqui temos algumas recomendações. E hoje é um dia ótimo para repensar sua vida com sua profissão. Tá bom? Eu estou quase desaparecendo aí, né? É questão aqui do equipamento, tá? O que mais? Na sua rede social, divulgue que igreja é um hospital aberto de amor. Tá bom? Divulgue isso. Por certo, isso vai ser bênção na vida de muitas pessoas. O que é que a gente deve fazer agora? Eu vou colocar aqui uma música, tá? E a gente vai estar se despedindo, pedindo que o Senhor abençoe muito o seu dia e lhe use para a glória dele, né? Nesse dia que você vai ter com ele e com outras tantas pessoas, tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.